Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia se você a trouxe. O texto será exposto. Nós temos, nesses dias, pensado sobre a nossa razão de existir enquanto igreja. Ser e fazer discípulos é a nossa missão. E nós temos um instrumento muito abençoado, muito bem feito, que é o nosso livro O Primeiro Passo. São 15 estudos que vão abençoar a sua vida. Se você não conhece esse material, ele tem saído bastante nesses dias. Nós estamos reproduzindo mais, mas você pode ter acesso através da secretaria. Mas o fundamental é que você sente com alguém para fazer esse estudo junto, corrigir junto e ter um tempo de comunhão, partilhar vida. Nós temos esse instrumento, repito, chamado Primeiros Passos, que é o nosso curso de discipulado. É o instrumento pelo qual nós somos muito abençoados, irmãos. Eu fui muito abençoado quando eu cheguei na comunidade e eu fiz todas essas lições com o pastor Maico, tive esse privilégio e foi um tempo muito precioso na minha vida. E eu quero falar hoje sobre o estudo 2 do nosso discipulado, sobre salvação. E eu quero fazer isso pensando na vida desse discípulo, que embora não tenha caminhado com Jesus, não tenha vivenciado, sentado à mesa com Jesus, foi para muitos o maior discípulo de Jesus, que é o apóstolo Paulo. E ele abre o seu coração, falando a uma igreja, a igreja de Corinto. E eu quero visitar esse texto com você. Nós iremos terminar às 11 horas, mas eu quero muito que você mergulhe nesse texto comigo, 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 20. O Saulo, arrogante, grande, Saulo significa grande, poderoso, se transforma em Paulo, pequeno, quando encontra Jesus e cai do cavalo, literalmente. 2 Coríntios 11, capítulo 11, a partir do verso de número 20, diz assim a Nova Almeida atualizada: vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto, para minha vergonha. Confesso que somos fracos demais para isso. Paulo está dizendo que não tem coragem de fazer isso, não tem coragem de explorar, enganar, violentar ninguém, mas naquilo que outros têm ousadia, naquilo que outros fazem com você, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu tenho. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. E Paulo passa a relatar as suas experiências com o Evangelho. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitados com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltante, em perigo entre os meus, entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Existem, irmãos, os falsos irmãos, os lobos vestidos em pele de cordeiro, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se eu tenho que me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles. Nós caminhamos apenas 7 versos no capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações que recebi do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo,
Paulo está falando de si, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em ver em mim, ou do que ouve de mim, para que eu não ficasse orgulhoso. Com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor, para que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? Na sexta-feira pela manhã tornou-se público um caso de assédio sexual no primeiro escalão do governo federal, e nós amanhecemos com essa notícia de que um ministro havia assediado sexualmente uma outra ministra, e não nos cabe julgar, os fatos virão ainda à luz, existem inquéritos que serão apurados, mas o fato é que no final do dia, o ministro dos Direitos Humanos estava demitido pelo presidente da República. Alguns dias atrás, tristemente, a nossa cidade tornou-se notícia nacional, nos principais portais de notícias do Brasil, tornou-se pública uma história que, assim como a do ministro, já se conhecia nos bastidores, de que um líder religioso, usando da sua posição, assediou, violentou sexualmente mulheres, e esse ministro está preso, ministro do Evangelho está preso já há alguns dias. E eu olho para esse texto e eu vejo o apóstolo Paulo no verso de número 20, para que você não tolere ninguém que os escravize, que os explore, que os engane, que se exalte quem lhes dê bofetadas no rosto. Sabe, querido, a carta aos Coríntios, ela é uma carta muito forte. Você deve se lembrar, nós estudamos ela alguns domingos atrás, e na primeira carta aos Coríntios, Paulo tem um grande desafio, porque ele toma conhecimento de que tem um filho que está envolvido sexualmente com a sua madrasta, e ele não passa pano, ele confronta esse garoto, esse homem, ele não se arrepende, ele se levanta frontalmente contra o apóstolo Paulo, e ele passa a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. Esse é o contexto da primeira carta aos Coríntios. Mas agora na segunda carta aos Coríntios, o inimigo agora é outro. Esse homem sozinho, que havia se levantado frontalmente contra o apóstolo, agora ganha adeptos, irmãos. E se levantam falsos pastores dessa igreja, se levantam falsos profetas, que assim como esse homem, passam a confrontar a autoridade e a legitimidade do apóstolo Paulo. Paulo agora grita, irmãos. Paulo dá um grito dizendo assim: olha, irmãos, tudo aquele que escraviza, tudo aquilo que te engana, tudo aquilo que te violenta, não é o Evangelho de Jesus. Sabe, querido, nós no estudo 2 falamos sobre salvação, e a pergunta que eu me faço é do que Jesus veio nos salvar, do que Ele nos salva. E olhando para esse texto, a primeira coisa que talvez Jesus nos salve é de uma religião sem Cristo, irmãos. Porque uma religião sem Cristo, irmãos, é um inferno. Porque uma religião sem Cristo é tão somente um ajuntamento de pessoas para fins de associação. Uma religião sem Cristo é uma ideologia, irmãos, que pode fazer caridade, mas que passa a tolerar pecados e distorções da nossa natureza. Corinto foi a igreja que, sem dúvida, deu mais problema, mais dor de cabeça ao apóstolo Paulo.
ironicamente, é o povo que foi mais amado pelo apóstolo Paulo. Aquele que deu mais problema, que mais incomodou, que mais rejeitou a sua autoridade, foi aquele povo que mais experimentou do amor daquele que fora recusado. Sabe que a igreja de Corinto falava de Paulo, irmão? Chamava Paulo de a irmã fraca. A irmãzinha fraca. Porque as suas cartas são poderosas, mas quando ele está aqui conosco, a sua presença ela é fraca. Ele é fraco. E esse homem decide amar, não crendo que poderia mudar a sua natureza, mas crendo que o Evangelho pode transformar vidas. E eu me lembro de Jesus, irmãos, nos ensinando que a quem pouco se perdoa, pouco se ama. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quanto mais amor, mais necessidade de perdão. Paulo vai dizer aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça e o amor de Deus. O Evangelho, uma religião sem Cristo, irmãos, é uma vida infernal. É interessante que Paulo, para acessar o coração desses irmãos, ele adota uma linguagem que é pouco usual. Ele passa a dizer do seu currículo, e ele vai dizer: olha, vocês querem que eu diga então do que é feito o meu ministério? Eu vou dizer, o meu ministério é feito de suor, sangue e lágrimas. Eu tive que enfrentar guerras, fome, sofrimento, e ele passa a descrever que teve perigos de rios, que foi apedrejado, que foi assaltado, que enfrentou prisões, que teve que lidar com falsos irmãos, que teve fome, que teve sede, que teve inúmeras preocupações. Sabe, querido, o que nos consola é que nem o Egito, nem a Babilônia, nem o Império Romano podem prevalecer contra a igreja de Jesus. O Evangelho está de pé, irmãos, há milênios, porque a religião sem Cristo, ela é insuportável. Paulo relata, irmãos, uma série de sofrimentos que são inerentes ao fato de estar vivo. Se você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, é porque você está vivo. Só não sofre quem não está vivo. O sofrimento é inerente à nossa natureza. Nós vimos no estudo 1, a semana passada, que se nós olharmos para as circunstâncias, nós veremos dezenas de guerras, pessoas que são mortas sem saber por que estão sendo violentadas. Se nós olharmos ao nosso redor, o pastor Marcos trouxe esse dado de que existem 2 bilhões de pessoas que não sabem o que vão comer amanhã, irmãos. Esse dado é chocante. 1/4 da população mundial no século 21, com tanta tecnologia, não sabe se vai ter café da manhã amanhã, ou almoço daqui a pouco. Essa semana nós falávamos no pequeno grupo a respeito de sermos otimistas ou pessimistas, no nosso intuito de fazer uma teologia que seja uma teologia da vida. E alguns irmãos disseram porque são otimistas ou porque são pessimistas. E não se trata de ser otimista ou ser pessimista, mas de ter a esperança daquilo que Cristo pode fazer. Mas perceba, irmão, o sofrimento é inerente à nossa vida. Jesus está num lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, é onde a oliveira, a oliva vira azeite, ela é prensada, de modo que o óleo sai ali. E Jesus diz algo que revela o nosso sofrimento: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmãos? É o cálice do sofrimento, da angústia, de que a morte estava batendo a porta, com a sua cara carrancuda. Paulo revela, irmãos, que a nossa fraqueza
é o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta. Eu me lembro de uma irmã testemunhando que foi alcançada pelo Evangelho, tinha passado por muitas dificuldades, veio de uma família muito pobre, e o Senhor mudou a sua história. Ela alcançou uma posição profissional muito bem sucedida, e ela e o seu esposo conseguiram dar uma vida muito tranquila aos seus filhos, que passaram a enxergar na igreja um lugar legal para se estar, mas sem muito compromisso com o Evangelho. E alguém perguntou: e o que aconteceu, irmãos? O que faltou para os seus filhos, para que eles experimentassem o Evangelho? E ela disse: o que faltou foi um pouquinho de sofrimento. Talvez se eles tivessem sofrido um pouquinho, eles iriam perceber a grandeza e a gratidão por aquilo que nós temos, que foi o Senhor que nos deu. Marx vai dizer que a religião é o narcótico, é aquilo que anestesia a nossa alma, é a negação das nossas dores. Paulo está dizendo exatamente o contrário. O Evangelho é reconhecer que nós enfrentamos trabalhos, prisões, açoites, falsos irmãos, somos recusados dentro de casa, fora de casa, que por vezes experimentamos fome ou sede, que há preocupações em nosso coração. E são exatamente essas fraquezas que fazem gerar dentro de nós a compaixão pelo outro. Perceber que o outro também enfrenta os mesmos sofrimentos do trabalho, das prisões, dos açoites, dos falsos irmãos. Jesus nos salva, irmãos, de sofrimento sem propósito. O Evangelho de Cristo nos salva de sofrimentos sem os quais nós não podemos reconhecer a nossa fraqueza, como também a fraqueza do outro. Benjamin Franklin, um importante político norte-americano, vai dizer que viver é enfrentar um problema atrás do outro. O que determina é como você enfrenta esses problemas. Que saudade, irmãos, quando meus problemas eram um boletim da escola. Tem um monte de boleto vencendo amanhã. Eu preferia os boletins, Maria Helena, ainda que o de matemática nunca viesse bom. Mas eu preferia os boletins. Porque os nossos desafios mudam, irmãos, os nossos sofrimentos mudam. Sabe que Jesus não nos chamou para ser bem-sucedido. Jesus nos chamou para dar frutos. E se ao dar frutos você for bem-sucedido, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas Jesus nos chamou para dar frutos. Quando nós abrimos o nosso estudo de número 2, nós percebemos que o pré-requisito, ou aquilo que nos coloca diante da salvação de Cristo, é o arrependimento, a fé e a consagração das nossas vidas. Nós somos convidados a... O Espírito Santo faz isso no nosso coração, irmãos. Por nós mesmos nós não temos essa capacidade. O arrependimento de percebermos que a nossa vida sem Jesus estava equivocada o tempo todo. Uma fé que nos faz olhar para além das circunstâncias e do sofrimento, mas também consagrar as nossas vidas. Irmãos, o que faz uma pessoa separar a parte do seu orçamento e depositar aqui, irmãos, se não for a fé, se não for a consagração da sua vida? A teologia se divide entre dois campos: aqueles que acreditam que a salvação é um ato único e nunca mais você perde, salvo uma vez, salvo para sempre. Então assim, faz o que você quiser aí, no final o céu te espera. Talvez você viva uma vida infernal aqui, mas o céu é o nosso lugar. E tem uma outra linha teológica, irmãos, que vai dizer que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Eu não sei, irmãos, qual é a sua linha teológica. Se você uma vez salvo, pode tocar a vida do jeito que você quiser, ou você entende que mesmo sendo um ato garantido na cruz do Calvário, você precisa consagrar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos a Jesus. Jesus nos salva de uma insensatez, irmãos. Verso de número 6, Paulo diz que
se eu vier a gloriar-me, eu não serei louco, pois estarei falando a verdade. A fé é uma insensatez, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ainda que não se veja. Se o apóstolo Paulo, irmãos, relatasse essa visão dele para um médico, certamente ele seria encaminhado ao posto 4 do hospital universitário, que é a ala da psiquiatria, irmãos. Eu passo a relatar a vocês uma visão. Há 14 anos, um homem foi arrebatado ao terceiro céu. Eu não sei se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, no seu corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão de repetir. Era internação na hora, irmãos. Doença psiquiátrica. E ele sairia de lá talvez com uma prescrição de algum remédio para acabar com seus delírios. Porque a fé, irmãos, é uma insensatez. Paulo vai dizer que o evangelho, ele é loucura, irmãos, para aqueles que estão perecendo, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Tem coisas, irmãos, que você não vai entender, tem coisas, irmãos, que você nem deve querer entender. Paulo diz, irmãos, que são coisas indizíveis, porque ele mesmo talvez não entendia. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Ele não há nenhum outro lugar que Paulo relata essa experiência, irmãos, de terceiro céu, de ser arrebatado. Ele diz que isso aconteceu há 14 anos, irmãos. Ele passa 14 anos sem precisar contar essa história, porque ele não doutrinou a sua experiência. Ele não disse assim: olha, eu passei por isso e você também tem que passar. Sabe, queridos, a nossa experiência com Cristo, ela é individual. Tem coisas para mim, irmãos, que não fazem um mínimo de sentido. Eu vejo algumas pessoas buscando coisas, experimentando, eu falo: Deus, qual que... E eu me lembro, irmãos, abro a minha Bíblia e visito um Jesus que gospe na mão, pega um pouco de terra, forma um bolinho. Sabe quando o seu filho fazia bolo de barro, que você ficava pistola? E mete no olho do cego, irmãos. Isso tem sentido para você? Mas tem sentido para ele, sabe por quê, irmãos? Porque ele foi curado. Porque o cego não via e passou a enxergar. Você percebe? Aquilo que talvez para você não tenha sentido, para o outro tem. Nós olhamos para a experiência de Paulo e não há sentido, irmãos, porque a fé é uma insensatez. A fé, no sentido racional, é uma loucura, irmãos. Irmãos, pela fé, eu via o meu filho, que viveu numa cadeira de roda a vida inteira, caminhando na igreja. Pela fé. Eu nunca vi isso, irmãos, racionalmente. Esses olhos nunca viram, esses aqui nunca viram. Mas a minha mente, o meu coração visitava o meu filho caminhando dentro da igreja. Mas eu creio que um dia eu verei. Você percebe como que a fé é uma loucura? Daquilo que não se vê, daquilo que não é palpável. Não julgue, irmãos, aquilo que para você não faz sentido. Eu tendo a ter uma fé muito racional, por incrível que pareça, mas eu deixei de julgar aquilo que para mim não faz sentido, porque o que o Paulo está dizendo aqui, irmãos, não faz sentido. Não faz sentido, é loucura. É a loucura da salvação, irmãos. Paulo diz algo interessante quando ele relata essa experiência. No verso número 6, pois se eu vier a me gloriar, eu não serei louco. Poderia ser internado, mas não seria louco, porque eu estava falando a verdade. Mas eu evito fazer isso, eu evito contar essa história, para que ninguém se preocupe comigo, com a minha loucura, com a minha insensatez, mais do que vê e ouve de mim. Sabe, querido, nós não somos aquilo que nós falamos que vamos fazer. Nós somos aquilo que nós fazemos.
Trabalhar com homens, irmãos, é um desafio, pastor Claudinei. Porque eles falam que vão. Se 10 mulheres, irmãos, fizeram o compromisso de amanhã estar aqui 5 horas da manhã para orar, 9 virão. E a que não veio vai justificar dizendo assim: eu não fui para evitar problema com meu marido. Se 10 homens disserem que amanhã, 5 horas da manhã estarão aqui orando, talvez 4 ou 5 venham. E os outros sequer vão justificar porque não veio. Porque nós não somos aquilo que nós falamos que vamos fazer. Nós somos aquilo que nós fazemos. E as pessoas leem, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim e ouve a meu respeito. Esse texto, ele tem uma incógnita até hoje, irmãos. Não se sabe que espinho é esse. Que espinho é esse do qual Paulo diz? Muitos acreditam que Paulo, ao ser encontrado por Jesus, caiu do cavalo, ficou cego vários dias, e essa cegueira trouxe para ele uma doença nos olhos. Ele nunca mais conseguiu enxergar como ele enxergava. Isso vai encontrar respaldos bíblicos em que ele diz: com que grandes letras eu vos escrevo, Gálatas. Em outro momento ele vai dizer assim: parede branqueada. Parece que ele tinha uns lapsos em que a sua visão sumia, e ele não enxergava mais nada. Há linhas que vão entender que Paulo tinha uma cegueira física, e esse é o espinho do qual ele está falando. Há outros que vão entender que Paulo tinha alguma questão no passado que não era bem resolvida, porque ele dizia: mas uma coisa eu faço, deixo tudo para trás e eu olho para frente. Ele vai dizer depois: eu antes que fui blasfemo, perseguidor da igreja. E Paulo faz umas retrospectivas que para muitos são situações que ele não resolveu na vida. Isso era o seu espinho. Os reformadores puritanos vão interpretar que Paulo tinha alguma tentação sexual. Paulo era um solteirão convicto, irmãos. Paulo diz assim: olha, se eu puder dar um conselho para vocês, não case. Porque casamento é problema. Faça como eu, viva solteirão. Os puritanos vão entender que Paulo tinha alguma tentação sexual. Eu não sei, irmãos, e sinceramente isso não me ocupa o tempo. Eu leio esse texto com espinho na carne também, físico. Esses dias eu comecei a perceber um sangramento, e não falei nada para minha esposa, mas ela começou a perceber que as minhas roupas estavam com um pouco de sangue, e eu percebi um caroço, uma espinha, como todo homem, não, vai passar, e não passou, esse caroço aumentou. Eu fui no médico, fiz uma ultrassom, e deu lá um cisto, não sei o que lá. Marquei com o cirurgião, e ele falou: cara, é um procedimento super tranquilo, a gente marca, anestesia local, você vai embora no mesmo dia, mas tem uma questão. Falei: qual é, doutor? E o doutor era um cearense, crente. Tem uma questão, macho velho. Ele falou: Eric, 21 dias de cama. Eu falei: como é? 21 dias deitado. Eu falei: doutor, 21 dias deitado por causa de uma espiazinha. Ele falou: cara, porque você precisa cicatrizar. E ele abriu o vídeo, explicou no computador. Na hora eu falei assim: 21 dias de sombra e água fresca, Pensou? Daqui a pouco o outro lado falou: será que seu casamento resiste 21 dias em casa? Será que a sua esposa aguenta 21 dias, ou sei lá, cama, comida e roupa lavada? Eu falei assim: doutor, vamos esperar um pouquinho. Ele falou: está aqui o meu telefone, se você mudar de ideia, me liga. E eu tenho aprendido, irmãos, a conviver com o meu espinho na carne. Ele regrediu, diminuiu, não sangrou mais, não inflamou, e eu estou tranquilo com ele por enquanto. E a minha oração é que eu não precise ser submetido a essa cirurgia para passar 21 dias deitado numa cama, engordando e fazendo raiva para minha mulher. O que é esse espinho na carne, irmãos? Não sei.
O que me impressiona, irmãos, é a resposta para esse espinho na carne. Paulo diz que orou sobre essa situação. E aqui, irmãos, tem gente que vai achar que esse espinho é a família, e vai ter uma série de desdobramentos desse espinho na carne. Mas o que me impressiona, irmãos, é que depois de ter orado 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse a ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A Bíblia, a Mensagem, irmãos, traduz o verso 7 de um modo incrível. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: o diabo fez o que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me colocar de joelhos diante de Deus. Perceba, querido, o espinho na carne que o diabo esbofeteia nas palavras do apóstolo Paulo é o motivo pelo qual ele mergulha na graça de Deus. O diabo se dedicou a derrubá-lo, mas o que ele conseguiu de fato foi colocá-lo de joelhos diante de Deus. Jesus nos salva, irmãos, de uma religião sem Cristo. Jesus nos salva de sofrimento sem propósitos. O que você tem passado por esses dias, irmãos, creia que é Deus aperfeiçoando a sua vida, o seu ministério, a sua maternidade, a sua paternidade, a sua vida laboral. Creia nisso, porque nenhum sofrimento é à toa. O Ariano Suassuna vai dizer que tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar depois. É ruim de passar, irmãos? Se prepara que tem um testemunho poderoso aí, amém? Está doendo, irmãos? Aguente, porque lá na frente você vai poder testemunhar com autoridade aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque o poder de Deus, nas palavras do apóstolo, a salvação de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Verso número 10, irmãos, a Bíblia, a Mensagem também vai traduzir dizendo que esse espinho permitiu que eu entregasse o controle a Deus. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei se tem situações que têm lhe causado muito sofrimento. Entenda, queridos, sofrimento não é necessariamente dor. Se eu tropeçar aqui, irmãos, eu vou sentir dor. Sofrimento são angústias, são preocupações que não necessariamente têm a ver com a dor, mas com coisas que já aconteceram, ou ansiedade daquilo que nem vai acontecer, mas causa em nós sofrimento. E Paulo vai dizer: eu permito que Cristo assuma o controle. Se você quer permitir que hoje Cristo assuma o controle na sua vida, ou você prefere que o diabo, nas palavras do apóstolo Paulo, te esbofeteie? Eu queria orar com você e por você. Se você puder fechar os seus olhos. Jesus nos salva de uma religião sem Cristo, que é infernal. Jesus nos salva dos nossos sofrimentos sem propósitos. Jesus nos salva de uma insensatez, de uma loucura da fé. Mas Ele, sobretudo, nos convida a mergulhar na sua graça. Não sei o que está doendo nesses dias, mas eu queria que você colocasse esse sofrimento diante do Senhor, permitindo que Ele assuma o controle dessa situação. Pai, muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, do juízo, mas também da eternidade, nos alcance nesse tempo, Pai. Nós queremos ser salvos de uma religião que o Senhor não seja o centro, de uma religião que abusa, que escraviza, que violenta. Queremos ser salvos, Pai, não dos sofrimentos desse mundo, mas salvos de um sofrimento que não revela a face e o amor do Senhor. Queremos ser salvos, ó Deus, da
as nossas loucuras, que são na verdade o poder do Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, Pai. Nos ensina, ó Deus, a mergulhar nessa graça, porque a graça do Senhor, ó Deus, é mais que suficiente. A vida sem Jesus é uma vida sem graça. Obrigado, Senhor, por essa graça que nos acolhe. Obrigado por essa graça que nos perdoa. Obrigado por essa graça que nos faz ver em cada sofrimento uma aula e uma provação, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós queremos entregar, ó Deus, áreas da nossa vida que nós ainda estamos no controle, Pai. Nessa hora, os meus irmãos e minhas irmãs fazem essa entrega ao Senhor. O Senhor sabe quais são as áreas que cada um precisa entregar nessa manhã, Pai. Sela isso em nosso coração. Nós queremos, ó Deus, ser salvos, ó Deus, para ir para o céu, salvos para experimentar o céu aqui na terra. Ó Deus, o que há de mais precioso no céu é o Senhor, e o Senhor, ó Deus, rasgou o céu, se fez homem, habitou, nos amou e nos convida a buscar o teu reino, assim na terra como nos céus, Pai. Obrigado por esse amor, obrigado por tão perfeita salvação. Obrigado, Pai, nós somos vasos de barro, e na nossa limitação, na nossa fraqueza, o Senhor, ó Deus, nos acolhe, nos enche de graça, Pai. Muito obrigado, dá-nos uma semana abençoada. Obrigado, ó Deus, pela nossa comunidade, nossa conferência da família. Prepara tudo, sela os corações, os casais que aqui estarão. Seja um tempo, papai, uma agenda do Senhor para cada um de nós. É o que nós te pedimos, te agradecendo nessa manhã por tão grande salvação. Fazemos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.